Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui em mais um sábado à noite, final de tarde, início de noite, para mais uma aula do curso O Reino de Deus e uma Nova Vida Aliançada, da Igreja de Nova Vida do Catete. Hoje nós vamos abordar o tema Um Sonho Antigo, que está na seção 18 da nossa apostila. Mas antes de nós começarmos, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, de desenvolvermos esse curso, de desenvolvermos mais uma atividade da nossa igreja, Senhor. Te agradeço pelos nossos membros, te agradeço pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo o nosso curso, estão fazendo esse curso, participam das nossas discussões, leem, Senhor, e buscam conhecimento da Tua Palavra. Queremos aprender de Ti e queremos também, Pai, chamar agora o Espírito Santo de Deus para que seja o único e verdadeiro e suficiente professor do nosso curso. Que Ele nos guie e não nos deixe desviar dos Teus caminhos. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o primeiro slide que deve estar aparecendo para você agora nesse momento intitula-se Um Sonho Antigo, né? Esse é o tema do tópico 18. E nesse sonho, a base bíblica, nós continuamos com o versículo de Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, onde trata-se do governo, né? Nos nasceu o menino daquele governo. Esse slide já vai estar aparecendo para você agora. Nós vamos fazer essa leitura com calma e apontando em vermelho o que nós queremos destacar para vocês. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Bom, no tempo de Cristo, né, e no tempo antes de Cristo, Israel passou por sérias dificuldades desde o cativeiro babilônico. Praticamente esse período do cativeiro babilônico até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não vimos, Israel não desfrutou de um rei, não desfrutou de um reino. Tinha alguns governadores e se encontrava na época dominado pelo Império Romano, naquela região. Os judeus e os hebreus, os samaritanos, toda a região de Israel, eles tinham na memória, eles tinham na sua lembrança o período em que Davi reinou, como um período de prosperidade, um período de paz, um período onde o reino estava estabilizado, e aquilo era um sonho deles. Eles tinham como um sonho antigo o retorno desse reino no âmbito de Israel, no âmbito da Judéia, no âmbito de Judá. E o que nós poderíamos dizer ali? Todas as promessas do Messias, todas as promessas de restauração na mente deles, na representação deles, fortalecido pelos homens da lei à época, estava de que eles iriam se libertar mais uma vez do Império Romano, mais uma vez de um opressor, para restituir, para se novamente restaurar o reinado de Davi. Então isso era um sonho dele, a restauração do reino de Davi. Vocês poderão ver no próximo slide, onde nós estamos colocando aí um sonho antigo, que seria a restauração do reino de Davi em sua glória, poder e influência. Então, assim, o sonho antigo sustentado pela promessa do Messias, do Salvador, do mesmo modo que esse povo, durante um período debaixo da mão dos egípcios, teve um sonho no sentido de ter um libertador. Agora eles tinham também um sonho de um Salvador que pudesse restaurar a cadeira de Davi, né? O reinado de Davi e o próprio status de governo em relação ao mundo naquele período, e a libertação do Império Romano. Agora, com Jesus, durante o período em que o Senhor está na terra, está convivendo com eles,
falando e ensinando a eles, olhando bem assim para o Senhor Jesus, olhando para as suas roupas, para os seus hábitos, para o que ele ensinava, prestando bem atenção naquele sermão da montanha, não despertava neles um grande, eu diria assim, um Alexandre o Grande, né? Um grande dominador, um grande imperador, um grande rei que pegará a espada, irá derrotar exércitos após exércitos, para que nós possamos ter de novo a nossa autoestima recuperada. Também com Jesus, ou seja, Jesus vem no projeto da cruz, vem no projeto de ressurreição, e aí cai uma questão: seria o projeto de Jesus Cristo reinar na dimensão judaica? Talvez nesse próximo slide que vocês estão vendo aí, eu fecho com essa questão: Jesus Cristo reinará na dimensão judaica? Teria algum entendimento? Jesus teria deixado essa perspectiva? Não sei qual é a sua resposta, talvez você nos responda sim ou não, né? O que nós podemos ver no próximo slide é que, mesmo tendo passado por todo o processo do Calvário, morte e ressurreição, Jesus Cristo teve 3 anos ensinando sobre o reino aos seus discípulos e os que os seguiam. Então aquele povo teve essa informação em relação sobre o reino de Deus. Muitas vezes esse entendimento ele ficava mais lúcido e mais claro para um que não era judeu. Isso aconteceu com o centurião romano, aconteceu com a mulher samaritana. Muitos tinham uma clareza de que ele era rei, mas de que o reino dele não era aquele reino humano naquele momento, ou naquele modelo em que Pilatos teve que ser esclarecido pelo Senhor. Nesse slide que vocês estão vendo agora, eu coloquei assim: os discípulos, após 3 anos de aulas práticas e de escritura sobre o reino, visto a crucificação, testemunhado a ressurreição, pouco antes da ascensão de Jesus ao céu, dispararam a seguinte pergunta, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 6: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus estava prestes a ascender, prestes a subir. Então, naquele momento, os discípulos chegaram para ele, poderíamos parafrasear assim: Senhor, o Senhor não está esquecendo nada, não? Não está faltando uma coisinha antes de subir? Ou seja, eles viveram com o Senhor, aprenderam com o Senhor, viram o Senhor morrer na cruz, em nosso lugar, no lugar deles. Provavelmente o sonho antigo ali se esfarelou ou se diluiu no sangue, onde eles olharam assim: aquele é que seria o rei dos judeus, né? Esse que iria restaurar o trono de Davi. Porém, tiveram 3 dias depois a confirmação das Escrituras e viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Já no corpo ressuscitado, tiveram um período de 40 dias com ele, tiveram um período de confirmação da palavra com ele, e muita orientação que eles receberam. Inclusive, você vê que lá nos últimos capítulos do Evangelho de João, Cristo sopra o Espírito Santo sobre eles, porque viria dali para frente uma missão, né? Ide pregai o Evangelho do reino a toda criatura. Então isso estava sendo preparado ali, mas eles pareciam que até aquele momento eles não tinham entendido. Jesus não reinou, nem reinaria ou reinará na dimensão de um estado, de uma nação ou de um estado judaico. No próximo slide que vocês estão vendo aí, nós vamos ver que naquele exato momento em que eles levantam essa questão para Jesus, novamente nós podemos rememorar, trazer à lembrança as nossas aulas sobre aliança, quando o povo de Israel, quando Moisés lê para eles a lei, e o acordo que eles fazem ali, que nós apontamos para vocês, que faltou-lhe o entendimento, faltou-lhes a compreensão.
de que a natureza humana não seria capaz por si só de obedecer. Faltou a compreensão da nação de Israel naquela época de que a lei não era uma lista do que pode se fazer, do que se não podia se fazer. Nesse exato momento aqui também está faltando aos discípulos e faltou ao povo de Israel o entendimento e a compreensão. E nesse momento coincide essa falta de compreensão e de entendimento, tanto de fariseus, como de escribas, como os discípulos. Faltou o entendimento e a compreensão do que seria o reino de Deus, e que esse reino de Deus não estava sendo desenvolvido nem cunhado naquela dimensão judaica. Para os nossos dias, trazendo para os nossos dias, né, nós temos muitos cristãos ainda que pensam, têm esse entendimento de que o reino de Deus ele se encontra numa dimensão social, numa dimensão política, numa dimensão econômica, ou acredita uma ação do Senhor lá no futuro, que ainda vai chegar, um reino que está a caminho. Outros já implantam dentro do Evangelho, dentro das suas igrejas, a visão judaica, mantendo seus olhos inclusive para o Estado de Israel. Ficam atentos ao noticiário sobre Jerusalém, quando que o templo vai ficar pronto, se o templo não vai ficar pronto, Jesus vai descer para reinar, vai acontecer alguma coisa com o Estado de Israel, alguma coisa com a nação de Israel, o mundo está voltado para lá. Então eles desenvolvem todo o movimento e um entendimento e aplicação do que seria o reino de Deus ainda na dimensão judaica, ainda na dimensão do Estado judaico. O bispo Roberto Macalister nos chamou a atenção de que um erro conceitual, um erro de entendimento, muitas vezes nos leva a um atraso muito grande de desenvolvimento, tanto na ciência como na nossa vida espiritual. Isso pode acontecer. Um exemplo que ele deu no campo da ciência foi quando, na Idade Média, tanto a igreja quanto os sábios daquela época entendiam que a Terra era plana. Esse entendimento de que a Terra era plana, tanto a Igreja Católica Romana como alguns sábios e filósofos da época, paralisava o desenvolvimento do conhecimento geográfico, porque todos tinham aquele temor: olha, nós podemos ir até ali, dali para frente é um abismo, como a Terra é plana, se nós avançarmos com as navegações, vamos perder os homens, vamos perder as navegações. E os que tentavam levantar o conhecimento de que a Terra não era plana, eram taxados de hereges, eram perseguidos, muitas vezes até mortos. Mas essa ideia errada, esse erro conceitual, impediu o avanço da humanidade por meio do conhecimento geográfico. Inclusive, você pode até pensar na dimensão de expansão do reino de Deus, de expansão da pregação do Evangelho, porque muitos povos não foram alcançados, não foram encontrados à época, porque eu olhava para o mar e digo: dali, lá daquele horizonte para lá é um abismo, não tem mais ninguém, não tem mais terra. Então, é isso para a gente dar um exemplo para vocês e para nós também, de como um erro conceitual, um erro de entendimento e um erro de compreensão pode nos levar a uma estagnação. No próximo slide, vocês estão vendo aí, eu diria para vocês assim: um sonho antigo, que é o nosso tema de hoje. Um sonho antigo de quem? A restauração do quê? Como será o reino de Deus? A resposta, como eu bem coloquei aqui no slide, não está na tradição judaica, não está na teologia cristã, mas nas escrituras, principalmente a Nova Testamentária, principalmente o Novo Testamento, ou seja, no que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus, no que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus. No nosso próximo slide, nós vamos trabalhar o livro de Atos, capítulo 15, versículos 6 e 7. Mas antes ainda de eu abordar, eu queria só relembrar vocês, quando eu digo assim, chamar a atenção no Novo Testamento, nas Escrituras, para dar o entendimento do reino de Deus, não é só nesse capítulo, não é só nesse livro, até porque em Mateus, antes dos versículos fazer aquela pergunta: o senhor já vai? O senhor não está esquecendo nada, não?
eles já tinham ouvido Jesus Cristo falar com eles, como está em Mateus 28, 18, né? Toda a autoridade me foi entregue no céu e na terra. Toda a autoridade já me foi entregue no céu e na terra. Ali já foi uma pista para eles, né? Uma pista para eles. Mas agora voltando a Atos 15, versículo 7, 9, nos ajuda a desvendar um pouco o nosso ver o reino de Deus, o nosso enxergar o reino de Deus. Vamos lá. Havendo grande debate, Pedro conversando com os discípulos à época em relação àquela divisão entre gentios e judeus, isso foi um grande debate na igreja primitiva, no início do evangelho do reino de Deus, porque havia um entendimento também equivocado, separando essas questões. Pedro está lá, tomou a palavra e disse: Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, os gentios, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Aqui, Pedro, que era um judeu, eu diria assim, um judeu mais judeu, numa dimensão mais judaica do que o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo: Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Pedro entendia que o projeto de salvação era um projeto universal. Não, durante muito tempo eu acreditei que nós, né, vamos dizer assim, nós, gentios, aquela visão de nós, gentios, né, tínhamos ganhado uma brecha no projeto de salvação junto com os judeus, junto com o projeto de Israel. Eu digo assim: nós demos uma carona aqui, quem puder, vamos pegar uma carona aqui. Mas se você parar para pensar na palavra de Deus, em Gênesis 15, né, na grande promessa que Deus dá na vitória, na vinda do Salvador, em pisar a cabeça da serpente, na grande vitória final, eles ainda não existiam naquela época. O que existia ali era Adão e Eva, era, eu diria, praticamente a humanidade. Então é o contrário, raciocínio. Todas as nações estão ganhando, dentro do projeto universal de Deus, a possibilidade de salvação. Todos nós estamos ganhando o projeto da inclusão nesse reino, porque não é reino contra reino, mas, como nós vimos aqui já na aula do professor Rafael, mas do reino de Deus contra o império das trevas, ou seja, é um reino espiritual, porque a batalha é espiritual, e todos nós estamos sendo incluídos a cada tempo. Não foi um favor de endurecimento apenas de um grupo, mas esse projeto de salvação, ele é universal, é para todos. Como disse Pedro ali, um grande exercício que ele deve ter sido feito, comandado pelo Espírito Santo: não há distinção alguma entre nós, judeus, e eles. A partir do Evangelho do Reino, não tem mais essa distinção. Não adianta esperar esse reino estatal, não adianta esperar essa dimensão judaica para as decisões do andamento do reino. O reino é espiritual, o processo de inclusão é universal. Eu me lembro muito, não saiu da minha cabeça quando nós estávamos desenvolvendo o curso aqui na igreja, o Apocalipse e a igreja hoje, o livro de Apocalipse e a igreja hoje. Teve um dia que o pastor Roberto, pregando lá na frente, ele disse assim: a igreja dos últimos dias, dos últimos tempos, é uma igreja de inclusão. Ela é uma igreja de inclusão. A igreja dos últimos dias é uma igreja de inclusão. O Espírito Santo será derramado e as pessoas irão procurar a igreja, vão chegar até a igreja, vão se aproximar de Deus, vão se aproximar do reino de Deus. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque nós íamos trabalhando no curso de Apocalipse, trabalhamos muito a ideia, tanto na numerologia da igreja. Aí eu falei: caramba, será que bate? Será que se encaixa? Mas bate, encaixa.
Aqui em Atos, Pedro está falando isso. Ele não estabeleceu distinção alguma. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, né? Hoje, trazendo para os nossos dias, hoje nós, a igreja, e eles que nós estamos em busca, falando do Evangelho, aqueles que ainda não chegaram até nós, aqueles 5 bilhões de pessoas que estão aí necessitando de se achegar à igreja, aqueles 2 bilhões que ainda não ouviram a palavra de Deus, não há distinção. Nós vamos chegar até eles, o reino de Deus vai se expandir pela salvação chegando até eles. O sonho antigo de Deus, o sonho antigo é de Deus. Nesse próximo slide vocês já devem estar vendo. O sonho antigo é de Deus. A restauração é do coração do homem. Nós aprendemos aqui no primeiro bloco, a restauração não é de um reino, de um estado, de um local, mas é do coração do homem. Esse é o lugar onde o Espírito Santo chega e por meio dele transforma. Esse é por meio do poder do Evangelho que o homem é transformado. É aí que se dá a ação do reino de Deus. Então eu queria deixar também mais um versículo que vocês poderão consultar depois. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 25, diz assim: porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É necessário que ele reine. Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Paulo vai dizer, é necessário que ele reine até que põe todos os inimigos aos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, o reino é espiritual, ok? Vamos deixar aqui uma questão. Essa questão ela é mais provocadora para as próximas aulas que vamos ter, para as próximas sessões da apostila, que é: como será o reino de Deus? Como será o reino de Deus? Como é a entrada no reino de Deus? Eu diria propriamente, né? Como é a entrada no reino de Deus? Como será o reino de Deus? Isso é fundamental para nós, enquanto igreja, não cometermos um equívoco conceitual, não termos um entendimento e uma compreensão contaminada pelas representações e pelas ideias dos fariseus, dos escribas, daqueles que apontam as escrituras para uma questão geográfica, econômica e social, mas para aqueles que apontam para uma visão espiritual do reino de Deus. Amém? Bom, agradeço ter ficado com vocês até agora. Agradeço também a participação de vocês lá no WhatsApp, lá no grupo. Vocês que estão acompanhando o nosso curso e não teve oportunidade de ter a apostila na sua mão, não tem a apostila impressa, mas tem acompanhado nossas aulas dentro do canal do YouTube. Você tem todas as aulas desde a primeira aula e quer continuar acompanhando ela, mas gostaria de se posicionar. Escreva para nós, tem o e-mail da igreja que deve ter passado no rodapé da tela ou está passando nesse momento agora, porque isso é montado lá na nossa edição. Então você opina, fala alguma coisa para a gente que você pensou, que você gostou, que você não gostou, uma crítica, uma ajuda, um auxílio, fique à vontade, participe por meio do e-mail, dá um feedback para a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no canal, clica lá naquele sininho para também receber o aviso das próximas aulas. Nossas aulas sempre funcionam às terças e os sábados, às 19 horas, em torno de 20 a 30 minutos, às vezes 35 minutos. Então eu quero deixar essas dicas para vocês, e quando terminar esse período, que pela graça e pela misericórdia de Deus já está próximo, esse período de isolamento, quero encontrar você, quero te dar um abraço, quero que você visite a nossa igreja, nossos pastores também com os braços abertos para receber você. Vamos ter aquele período de comunhão, guardando os devidos cuidados, né? Vamos retomando aos poucos a nossa comunhão. Que Deus lhes abençoe,
rica e abundantemente. Amém.